Janeiro brasileiro, meu irmão, é isso aí. Hoje é dia de Vasco e você está no canal Os Vascaínos. E nesse clima eu inicio o nosso vídeo dizendo o seguinte: hoje é dia de Vasco na Cidade Maravilhosa. O Gigante da Colina estreia o seu elenco titular, estreia o seu elenco principal hoje contra a Portuguesa às 21h30 lá no estádio Luso Brasileiro. E você é o meu convidado especial para assistir esse jogo na Dali, plataforma Dali. Você entra no site da Dali, vai fazer a sua inscrição lá, vai assinar por R$16,90 todos os jogos do Vasco fora de casa, incluindo os clássicos contra Fluminense e contra o Urubu. É isso aí. Você vai assistir ao vivo, com imagens e com comentários do nosso ídolo Sorato, meus comentários do seu amigo do Canelas, Deco da Colina, Mário Coelho, Júlio Almeida na narração. Cara, uma narração com imagens 100% vascaína, como você sempre sonhou. Então vem com a gente, beleza? Passando disso, senta o dedo no like, dá aquela moral, aquele papo todo de comentar. Pô, aquele like que você dá ajuda a gente. Não preciso nem continuar, você já sabe como você faz para ajudar o canal Os Vascaínos nesse processo de crescimento. Então, rapaziada, e vamos falar do jogo de hoje, porque é o mais importante. Então, na colinha, eu vou dizer a vocês, o Vasco hoje entra em campo com Ivan, Pumita na direita, Lucas Piton na esquerda, Léo e Robson lá ele na zaga, o meio de campo formado por Zé Gabriel, Jair, Nenê e nas pontas Egnaldo, Gabriel Peck e Pedro Raul, que está precisando mostrar muito mais do que mostrou na Florida Tour. Então, eu vou fazer a minha análise nome a nome para a gente fazer aqui essa ideia sobre o time que vai entrar em campo hoje. Lembrando, é o primeiro jogo oficial valendo 3 pontos desse novo Vasco. Esse Vasco reforçado, esse Vasco que vem se reforçando e esse Vasco que tem à beira do gramado Maurício Barbieri, sem cabelo de boneca, sem cabelinho, porque eu já cortei esse negócio de cabelinho de Maurício Barbieri. Vai estar ali sempre com aquele cabelinho, ó, na régua máxima. No Rio de Janeiro, ninguém aceita menos que isso. Então, hoje o nosso treinador estreia também e ele vai a campo com essa equipe. Ivan não jogou o primeiro jogo na Flórida, joga esse jogo. Lucas Piton e Pumita jogaram os 2 jogos na Flórida, estarão em campo hoje. Pumita, inclusive, foi eleito pelos inscritos do canal e pelos membros o melhor jogador do Vasco na Florida Tour. Outra parada, outra situação. Enquanto eu gravo, eu vou olhando as notícias, tá? Porque se sair notícia, a gente já vai falar ao vivo. Outra situação, a zaga. Léo, o nosso zagueiro Léo, ex-Pelé, é o zagueiro ao lado do Robson. Ah, Edu, Robson não é o Miranda? Não. O que acontece? O Miranda foi titular na Flórida por um motivo muito simples. O Robson não conseguiu tirar o visto para viajar para lá. Ele não pôde ir para os Estados Unidos. E por conta disso, acabamos ficando com o Miranda na zaga. O Robson já vinha treinando ao lado do nosso querido Léo durante toda a pré-temporada até a viagem. Então o caminho natural era mesmo o Robson ganhar a vaga que já era dele, ser titular hoje ao lado do Léo. Então hoje é o primeiro jogo da nossa dupla de zaga dita titular, porque o Vasco vai atrás de novos jogadores. Então vamos ver como irão se comportar Robson e Léo nessa zaga, os dois que abandonaram os seus apelidos. Então vamos ver como vão se portar. No meio de campo, Zé Gabriel, que foi mal, muito mal na Flórida, mas ainda assim, surpreendentemente melhor do que eu esperava. É um jogador que vai jogar do lado do Jair. O Jair, cara, é uma situação que é importante a gente colocar. O Jair, ele vai atuar como segundo volante hoje. Quando o Marlon Gomes voltar, porque você vascaíno tem que entender, o Marlon Gomes, ele é um primeiro volante também. Ele joga na seleção brasileira sub-20, por exemplo, ao lado do Andrei. Isso mesmo, o nosso cria Andrei Santos, que foi embora. Ele jogava na base do Vasco também ao lado do Andrei. Então, observa direitinho para você conseguir entender. O Marlon Gomes vai ser o volante ao lado do Jair.
muito provavelmente essa será a dupla de volantes. Ah, Edu, mas o Vasco vai ao mercado? Vai. O Leonardo pode vir? Pode. Mas eu acho muito difícil que alguém tome essa vaga do Marlon Gomes quando ele voltar da seleção. E também do Jair. Então, provavelmente, teremos uma dupla de volantes com Marlon Gomes e Jair. Mas hoje vai ser diferente. Por quê? Jair e Marlon Gomes vão revezar esse momento em que um sai mais, o outro fica, depois o outro fica, o outro sai mais. Isso é normal quando dois jogadores de qualidade atuam ali naquela situação. E hoje não vai ser assim, porque o Zé Gabriel vai ficar mais, é um primeiro volante que joga mais à frente da zaga, enquanto o nosso Jair vai apoiar e vai trocar, vai ajudar o Nenê em vários momentos ali, durante esses momentos ofensivos do Gigante da Colina. Então vamos aguardar como o Jair vai se portar na partida de hoje. Estou torcendo para o Jair arrebentar. Na verdade, a gente torce para todo mundo arrebentar. Nenê, o nosso idoso Old Man, o nosso querido Coroa. A gente ama o velho Nena. O velho Nena é titular de novo, 41 anos. Eu acho bem puxado, bem complicado você botar um cara de 40 anos para jogar 41 anos, para jogar titular o terceiro jogo como titular, ficar a maior parte do tempo. Mas é aquilo, o Alex Teixeira tá treinando em 2 períodos, tá se esforçando para correr atrás do tempo perdido, mas ainda não aguenta ser titular. Então, enquanto isso, o Nenê vai aproveitando as oportunidades para realizar o sonho dele, porque o velho não me engana. O velho quer arrebentar no Carioca para depois, no final do Carioca, chegar e falar assim, ó, eu aguento até dezembro, vamos renovar. Eu acho que isso não tem que acontecer, pelo amor de Deus, Nenê. Vamos aposentar, Nenê. Vamos curtir o Carioca e vamos aposentar. Beleza. As pontas, 2 situações complicadas. Luca Orediano não pode jogar, está ainda com desconforto na perna, não vai jogar hoje. É também mais uma parte de precaução por parte do departamento médico do Vasco, de dar uma segurada nesse jogador, e eu entendo, né? Além disso, sou fisioterapeuta, entendo mesmo que ele não pode forçar, é natural, tá? Muito natural que os jogadores se machuquem no começo da temporada, porque os treinamentos, a carga de treinamento é muito alta, principalmente do Barbieri, que gosta de times intensos, que correm o tempo todo, então são exigidos fisicamente, então acaba machucando mesmo. E hoje o Orediano vai ser meio que em fase final de recuperação, mas meio que também sendo poupado. Mas acredito que contra o Volta Redonda, lá em Cariacica, alô Cariacica, alô Vascaínos do Espírito Santo, acredito que o nosso Luca Orediano já possa começar como titular ou sair do banco e entrar. Por sinal, entrou muito bem contra o River Plate. E aí, joga o Gabriel Peck na ponta direita e na ponta esquerda o Egnaldo. 2 situações. O Peck sem confiança e não goza da paciência do torcedor. Então é muito complicado a gente avaliar. Eu não gosto mais de ficar avaliando demais o Peck, porque eu acho que deu o que tinha que dar dentro do Vasco. O Peck, para mim, tinha que ser emprestado. Para mim já deu. E tá mais uma vez tendo oportunidade como titular, enfim. Na ponta esquerda, o Egnaldo, que é um jogador teoricamente de área, mas é um jogador de baixa estatura, ele não é um cara alto. Eu não gosto muito de jogadores de área de baixa estatura, me desculpe, Romário. Aliás, desculpe não que tá comentando palminha no post do governador lá, então me desculpe não que eu tô bolado contigo. É um jogador, falando do Egnaldo, um jogador baixinho, um jogador de baixa estatura, então eu não gosto desse tipo de jogador dentro da área. Hoje ele vai jogar na ponta, ele vem jogando na ponta, mas no último jogo eu notei o Egnaldo segurando demais a bola. Então ele vai precisar entrar em campo sendo mais voluntarioso, soltando mais a bola, participando mais. Ah, Edu, mas ele deu o passe pro gol do Nenê. Show, foi legal, deu o passe, foi bonito, mas ele vai precisar fazer mais que isso se ele quiser brigar por uma vaga no time titular ali na ponta. Porque no meio, né, parte centralizada, eu acho muito difícil alguém ganhar a vaga de Pedro Raul, que é o último nome avaliado por mim nesse vídeo. O Pedro Raul é um camisa 9 clássico, foi mal sim na Florida Tour, muito ansioso para fazer o gol. Depois que perdeu o gol contra o River Plate, parece que aquilo virou uma grande questão para ele, e ele tá muito ansioso, nervoso, reclamando demais, em alguns momentos segurando mais a bola do que deveria. Ó, houveram 2 chances no jogo contra o Inter Miami dele dar uma assistência. Uma para o Pumita Rodrigues, que ele domina de costas, faz o pivô, levanta a cabeça, ele vê o Pumita sozinho e ele não toca, o Pumita ia sair na cara do gol. Ele tenta girar para chutar e depois o Nenê, que ele carrega até ele conseguir alguma posição para o chute, perde a bola e não toca a bola para o Nenê, que estava sozinho do lado dele. Então,
Pedro Raul, precisa logo de um gol. Tô torcendo demais pra esse gol sair, pra ver se ele joga pra fora esse nervosismo, porque ele tá até estressado. Reclamando demais com os jogadores, eu percebi. Isso é normal no meio do futebol, mas expõe, deixa claro, uma ansiedade por parte do jogador. Então a gente espera que o Pedro Raul possa logo fazer um gol e ter calma para que ele tenha um 2023 maravilhoso. Oi? Cruz Azul querendo contratar o Pedro Raul? Ah, pelo amor de Deus. Esse pessoal com essas conversas de Cruz Azul querendo contratar Pedro Raul. Que o cara acabou de chegar no Vasco, esquece. Quer levar? Paga o dobro que a gente pagou. Ah, eu não vou nem entrar nesse assunto nesse vídeo, rapaziada. Vamos falar de uma coisa? Essa coisa a gente tá podendo falar, porque agora parece que caminhou. A situação passou a andar. Já tiveram reuniões e, ao que parece, o Vasco está muito, mas muito interessado nesse rapaz aqui, ó. Isso mesmo. Campeão da Copa do Mundo com a pequenina Argentina, que nunca ganha nada. Primeira vez que ganhou uma Copa aí desde que eu nasci. E aí, o homem está em negociação com o Vasco. Ele, que já foi melhor jogador do Campeonato Italiano 2 vezes, o segundo melhor jogador, bola de prata, enfim. Um jogador de altíssima categoria. Edu, não sei quem é o Papu Gomes, vai saber agora. O Papu Gomes é um jogador de 35 anos. É aquele meia que joga na função do Nenê. Ele não é um jogador de muitas lesões, é um jogador que se cuida, que está bem fisicamente. Ele chegou na Copa do Mundo como titular da Argentina, depois perdeu a vaga de uma forma natural, porque o time perdeu para a Arábia Saudita na estreia. E tudo mudou, o elenco mudou, o Enzo Fernandes entrou, enfim, mudou tudo. Ele acabou perdendo um pouco de espaço, porque o time teve que se tornar um time mais leve, né, por conta de ter 35 anos. E o nosso Papu Gomes ainda jogou de titular contra a Austrália também, nessa Copa do Mundo, foi campeão do mundo com a Argentina. É um jogador de extrema categoria, de boa finalização, um cara que dá muitas assistências, e foi da Atalanta para o Sevilha e não teve destaque no Sevilha. Ele não foi muito bem. E eu vou trazer os números dele no Sevilha na última temporada. Foram 20 jogos, ele fez 12 jogos como titular, ele não fez nenhum gol, deu 3 assistências, ele precisou de 354 minutos para participar de um gol, teve 13 passes decisivos, 2 chances criadas, 21 chutes, 8 no gol, 90% de acerto no passe. Ele teve uma nota média no SofaScore de 6.79. É um jogador que distribui muito bem o jogo. Ele não foi tão decisivo assim no Sevilha, mas é um jogador que tem tudo para ser decisivo aqui. Vou trazer lembrança para vocês. Lembra do Maxi Lopes? Chegou aqui, ó. O gordão arrebentou. Fred Guarim veio da Europa. Chegou aqui, a barriga desse tamanho. Arrebentou. Por quê? O nível técnico do futebol jogado lá e físico é muito acima do nosso. E a gente tem que assumir isso. E o nível técnico do futebol aqui permite que um cara desse, ainda mais o Papu Gomes, que vai chegar fisicamente muito bem, ele que é piquititinho, o Papu Gomes é muito pequenininho, vai ter muita possibilidade de render. Um jogador de 35 anos pode jogar mais 2, 3 anos em alto nível no Vasco, porque é um cara que se cuida. Então, eu acho que o Vasco pode estar fazendo uma ótima contratação. Valores? São valores altos. Ainda estão distantes. O Vasco quer por 2 anos, ele quer por 3 anos mais premiações, né? O Vasco está disposto a pagar 1,4 milhões de euros por ano, ou seja, o jogador quer mais de 1 milhão, ele quer mais de 1 milhão de reais por mês, pelo menos. Então, cabe ao gigante da colina chegar a esses valores com o nosso Papu Gomes, para a gente ver o que vai acontecer. Será que vem? Será que não vem? Como dizem alguns canais por aí, pode vir, como pode não vir. E dessa vez, realmente é uma verdade. Mas torço demais para que esse jogador vista a camisa do Vasco. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Um abraço para vocês. Eu agradeço demais por vocês terem assistido esse vídeo. É um prazer poder falar de Vasco com a nossa galera. E hoje, vem comigo na Dali hoje. Eu, você, Agnaldo Sorato, nosso ídolo, o homem, o autor do gol do bicampeonato brasileiro do Vasco, estará ao vivo conosco. Júlio Almeida, Deco da Colina, Carlos Berbert vai participar conosco e passear conosco hoje também. Então, eu conto com a sua audiência. Então vem cá, se inscreve no canal, deixe seu comentário. Edu, falou besteira? Edu, mandou bem. Se não gostou do vídeo, deixa o dislike também, não tem problema.
A parada é você reagir para que a gente possa saber se o nosso trabalho está satisfatório para você, vascaíno, que está do outro lado da telinha. Valeu, tamo junto, um abraço, um casaca no seu coração e até mais tarde. Hoje tem pré-jogo, 8h30, hein? Vai vacilar não, perdeu o pré-jogo, eu vou ficar bolado.